Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aí no livro de Lucas, capítulo 17, para ver, né? Estou sendo repetitivo, porque eles sempre repetem em seus sermões, escola sabatina, escola dominical, o seu seminário, semana de oração, que tem que ir para a igreja, que tem que ir para a casa de Deus, né? Então, capítulo 17, vamos ver se a gente vê esta autorização do Cristo. Até agora, nada. Vamos lá. Lucas capítulo 17, verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas tropeçam. Olha aí, o que o Cristo está dizendo aqui, que vai ter coisas que vão fazer a gente errar, pecar e tudo mais. Mas ai daquele que não amar o seu próximo e fizer isso com ele. Amor ao semelhante, amor ao próximo. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha aí. Não é olho por olho, dente por dente. É perdão, é amar, solidariedade, mansidão, longanimidade. Esse é o evangelho do Cristo. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes, voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe, continue amando o seu irmão. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. O que o Cristo está dizendo aqui, ó? Vão mostrar-se aos sacerdotes. O Cristo está dizendo o seguinte, vocês não são seguidores de Moisés? Vai pedir para os sacerdotes curar vocês. É isso que o Cristo está tentando ensinar a eles. Que aqueles homens nada podiam fazer para eles. Homens leprosos. Duas coisas aqui. Primeiro, os sacerdotes não iam curá-los. E segundo, nem chegar perto. Sabe por quê? Porque conforme a lei de Moisés, que tem essa coisa de guardar o sábado, templo, sacrifício, oferta, dízimo, né? Então, além deles não curarem ninguém, jamais chegariam perto, porque a lei de Moisés diz que eles teriam que ficar longe. Então Cristo disse, vão mostrar seu sacerdote. Parece uma coisa fria, né? Mas olha só, e enquanto eles iam, foram purificados. Aí veio uma lição. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Lembra samaritano que eu disse que para os judeus, né, os hebreus, os judeus, samaritano era cão, lixo, não prestavam, eram inimigos, tá? Então, o único que voltou a agradecer ao hebreu foi um samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser a este estrangeiro. Então lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Então veja que a misericórdia, o amor, a longanimidade, né? A oportunidade de estar com o Cristo, o verdadeiro Cristo, esse aqui do Evangelho, estava aqui, olha, veja o Cristo ensinando. Olha, tá vendo esse estrangeiro aqui? O Evangelho de Cristo agora estava
sendo demonstrado que através dessa cura, a transição da lei para a graça. Da lei, quem quisesse ficar com Moisés, ficasse com a lei. Quem quisesse ser discípulo do Cristo, agora existia uma nova maneira de se comportar. Ou outra maneira. Vamos lá. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, olha eles aqui, sendo interrogado pelos líderes religiosos, né? Sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Simples, né? Fácil. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa vamos falar de novo. Verso 31. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, e uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Bom, aqui eu quero lembrar vocês que sobre o dilúvio e tudo mais, né? Eu prefiro ser deixado do que ser levado, tá certo? Porque o Cristo, como diz assim, como foi nos dias do dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. O dilúvio deixou alguém ou levou alguém? Levou, tá certo? É completamente ao contrário do jeito que te ensinam na sua denominação. Bom, fechamos o capítulo 17 de Lucas, e aqui nós estamos vendo Cristo ensinando, fazendo as pessoas perceber que agora existe uma transição para aqueles que querem ser discípulos do Cristo, que não tem nada a ver com ser discípulo de Moisés. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nada de ir a templo, nada de fazer todas essas coisas que os líderes religiosos denominacionais chamados cristãos fazem você cumprir. Vamos para o capítulo 18 de Lucas. Vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Não se esqueçam, hein? É uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, um era líder religioso,
e outro publicano. O fariseu, o líder religioso em pé, orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então vamos parar um pouquinho aqui. Então, nessa parábola, 2 homens subiu ao templo para orar. Então disse: olha, Deus, ainda bem que eu não sou igual eles. Ou seja, perfeito. Ele ia ao templo, dava dízimo, oferta, batia palma, cantava hino, escola, dominical, escola sabatina, culto, sermão, ancião, quarta-feira, quinta, domingo do templo, tal, tudo mais. Esse era o homem. Na parábola. Verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então vamos lá. Continuando o verso 14 aqui. É uma parábola, é um ensinamento e nada mais. Não está dizendo que é para ir para o templo para orar. Então, como aquelas pessoas costumavam ver aqueles homens subirem ao templo para orar, achando que ali era a casa de Deus, então ele usou uma parábola com as ferramentas que ele tinha na atualidade para ensinar uma grande lição. Que aquele que se humilhar, não se justificar perante o Criador, esse será exaltado. É disso que o Cristo está falando, tá bom? Ele não está ensinando ninguém a ir a templo. Ok? É uma parábola. Vamos lá. Verso 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Bom, para só um minutinho aqui. Em outros livros, em outros evangelhos que eu já li, Mateus e Marcos, já expliquei direitinho aqui essa passagem, tá certo? Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Ah, então você é frequentador de templo? Você é um seguidor de Moisés? Ah, você é um seguidor de Moisés? Olho por olho, dente por dente? Despreze aquele que você vê como pecador. Aquele que é leproso, nem chegue perto. Ah, você é um desse? Tá, falta uma coisa para você. Vai lá. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Isso não está na lei de Moisés. Vamos ver o que aconteceu com esse homem seguidor da lei de Moisés. Vende tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Isso não é parábola, hein? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que não é uma parábola? Um homem importante ou um mancebo rico chegar a Cristo e falar o que ele tinha que fazer para herdar o reino. Esse mancebo com certeza já tinha ouvido falar do Cristo. Já tinha ouvido falar que este homem pregava o reino de Deus. Então, cheio da sua arrogância denominacional, da sua empáfia religiosa, chegou para o Cristo e falou assim: mas eu faço tudo isso, e agora? Aí o Cristo, foi direto no âmago dele, Vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí você vem e siga. Aí você vem, se torne o meu discípulo, porque por enquanto você é discípulo de Moisés. Verso 26, os que ouviam isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos
tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muito vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe ao cego, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé te curou. Ou a sua fé o curou. Imediatamente, instantaneamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Só parar um minutinho aqui para a gente terminar, Terminamos aqui o capítulo 18 de Lucas. Veja que o Cristo, a cada milagre físico que ele fazia, ele fala assim: a tua fé te curou. Isso é muito importante você entender. Não quero fazer sermão aqui, tá? Não é sermão. Mas entender que o Cristo não atribui a ele nunca, jamais, todas essas maravilhas que o Criador, através dele, fazia. Ele está dizendo: a tua fé, o teu verdadeiro sentimento de dependência do Criador é que te salvou. Tá certo? Meus queridos, então olha só. Mais uma vez, capítulo 18, e nada de templo. Nada. Dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha, que isso é bacana e importante para o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.